Bom dia, estamos aqui para mais uma edição do Live Defensoria. Eu sou Marcos Mesquita, jornalista da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, e hoje estou acompanhado do Dr. Edivan de Carvalho Miranda para falarmos sobre os direitos do consumidor, tendo como mote a Black Friday, que é um período de bastante procura da população em geral. Então hoje vamos tirar diversas dúvidas em relação aos direitos do consumidor. E antes disso, vamos falar um pouco da Live Defensoria, que é um projeto aqui da instituição que traz diversas entrevistas com defensores públicos, falando de temas de interesse da população e do público assistido pela defensoria em si. Hoje, por exemplo, vamos tratar desse tema que está em alta nesse período do ano, doutor, que é a questão da Black Friday, das promoções, ou como se esquivar de qualquer tipo de problemática nesse sentido. As transmissões da Live Defensoria acontecem ao vivo, 2 vezes ao mês, e pelas redes sociais da Defensoria Pública, no Instagram e também no Facebook. As pessoas que tiverem interesse em participar podem mandar suas questões, podem mandar suas opiniões também, que nós vamos estar aqui em diálogo constante. Tá legal? Lembrando que eu sou Marcos Mesquita, jornalista aqui da instituição, estou ao lado do defensor público Edivan de Carvalho Miranda para falarmos sobre os direitos do consumidor com foco no Black Friday. Doutor Edivan, a gente já tem algumas perguntas que havia recebido previamente com o anúncio da nossa Live Defensoria, e a primeira delas, ela envolve essa questão de proximidade de final de ano, férias, as pessoas querem viajar, a questão veio. Caso eu compre uma passagem de ônibus, de avião, nesse período de Black Friday que existem preços que são muito atrativos, sedutores, e precise mudar a data dessa viagem, quais são os meus direitos? Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos assistem através dessa live. Então, estamos nos aproximando aí da Black Friday e de início eu recomendo às pessoas de uma maneira geral muita cautela nessa hora para evitar até mesmo endividamento ou até mesmo o superendividamento. Faz uma lista daquilo que realmente é necessário e não fruto de um desejo. Com relação a compras de passagens aéreas ou rodoviárias, o consumidor, caso queira desistir, tem que estar atento à política adotada pelas empresas, tanto companhias aéreas como as companhias rodoviárias, porque eventual remarcação, o usuário, o consumidor estará sujeito a pagamento de tarifas para eventual remarcação. Então é interessante ver o que foi pré-estabelecido, o contrato previamente à compra, Exatamente, inclusive compra de passagens aéreas, rodoviárias, inclusive em razão desse momento forte do comércio, a chamada Black Friday, as compras em geral são para as viagens entre o período de janeiro a março. Então as pessoas que fizerem uso dessas compras através desse momento forte do comércio têm que estar atento ao período de viagem, se programar, planejar, para não ter, vamos dizer assim, dissabores, eventuais problemas. O famoso leia bastante as entrelinhas para que não venha ter problema. Exatamente. E nesse período também, doutor Edivan, a gente percebe que existe até uma terminologia que se popularizou no Brasil, a questão do Black Fraud, que são, por exemplo, preços que são hoje anunciados com um valor que parecem atrativos, só que eles se configuram com preços que já eram realizados no passado, ou um aumento do valor, que eles falam a metade do dobro também. Então, que tipo de precaução a pessoa precisa ter para evitar esses tipos de armadilhas, e como a pessoa também pode se fazer de seu direito para garantir uma promoção real dali, entendeu? Para poder sancionar, por exemplo, uma empresa que pratica essa fraude da questão dos preços. Infelizmente existe essa cultura, eu acredito que no Brasil, não sei em outros países, o consumidor vê com uma certa desconfiança, tanto é que apelidaram Black Friday de Black Fraud, ou comprar pela metade do dobro. Infelizmente isso é uma realidade. O que a gente recomenda ao consumidor? Antes de mais nada, ele tem que estar atento à política da empresa onde ele pretende comprar, guardar naturalmente todos os encartes publicitários, saber exatamente o que está em promoção, a quantidade, o prazo da promoção, e antes de adquirir aquele produto ou serviço que o consumidor deseja, fazer uma rápida consulta através mesmo do seu smartphone, do seu celular,
e ter uma noção de preço real daquele produto que ele pretende adquirir. Por exemplo, um aparelho celular. Se o aparelho celular ele custa R$ 1.500, numa promoção está lá com desconto de 50%, então ele tem que estar ali à disposição pelo valor de R$ 750. Então o consumidor deve fazer realmente esse teste ali, essa rápida pesquisa para saber se trata ali de uma promoção real e não uma promoção irreal, uma promoção enganosa, a chamada Black Fraud. E a coleta desse tipo de material comprobatório, seja um anúncio na internet que a pessoa pode fazer com print ou uma foto da própria tela, aquelas cartilhas de produtos, elas são importantes serem apresentadas para comprovar que está havendo essa fraude? São necessárias, inclusive o material publicitário ele integra o contrato. Se a empresa ofertou uma determinada promoção com um determinado produto e se o consumidor chega com aquele material publicitário, ela tem por obrigação de garantir aquela promoção ao consumidor. E caso o consumidor não seja contemplado em adquirir aquele produto desejado, deve apresentar reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, notadamente o PROCON. Perfeito. Doutor, a gente já recebeu a primeira pergunta aqui pela participação ao vivo. A gente lembra, estamos ao vivo nas redes sociais da Defensoria Pública, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Então, todos que têm interesse em participar, mandar dúvidas, opiniões, comentários, fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindos aqui. E a primeira pergunta que a gente recebeu por essa via diz o seguinte: fiz uma compra, assinei o contrato do crediário e só depois eu vi que a parcela ficou maior do que o vendedor me falou. Tem como fazer alguma coisa na situação? Certamente, a pessoa deve procurar a empresa para dirimir, resolver, solucionar esse problema. O preço indicado na mercadoria ou o preço falado pelo vendedor, ele também integra o contrato. E o consumidor tem que fazer valer o seu direito, exigir da loja o preço que lhe foi anunciado. Caso não seja contemplado, ele naturalmente pode desistir daquela compra. Se trata de uma compra numa loja, né? Enfim, a não ser que ele tenha adquirido, comprado e percebido que após a compra o preço ofertado não foi o preço praticado ao final. Ele pode naturalmente desistir da compra se foi uma compra realizada através da internet. Ele tem um prazo de reflexão para desistência de até 7 dias. Perfeito, doutor. Outra questão que nós temos aqui a ser levantada é a seguinte: em relação a compras, que existem ocasiões em que os estabelecimentos, os vendedores falam sobre redução do preço do produto caso você abra mão da nota fiscal. Então, é legal oferecer esse tipo de variação de preço com ou sem nota fiscal? Ele pode falar assim: é mais barato sem a nota, quer levar assim? Isso é permitido, é legal? De modo algum, é ilegal, a gente chama de sonegação fiscal. A emissão da nota fiscal, além de ser uma obrigação do fornecedor da empresa, é direito do consumidor. De modo algum, o consumidor tem que se sujeitar a essa prática. Naturalmente, pode até denunciar essa prática aos órgãos de defesa do consumidor. E a própria nota ela vale também como instrumento para requisitar uma manutenção em tempo de garantia. Então ela não tem só essa função de registro fiscal. Ela também é um porto seguro para que o consumidor tenha acesso a outros direitos. Exatamente, é uma garantia, uma prova de que o consumidor realizou aquele serviço, realizou aquele negócio com a empresa, e se tratando de algum produto eletroeletrônico, em caso de problema, ele deverá recorrer a essa nota fiscal. E sem a nota fiscal, ele fica naturalmente à mercê do azar. Perfeito. O senhor falou sobre essa questão do defeito, algum tipo de problema. Caso a pessoa adquira esse produto, um produto qualquer, seja eletrônico ou não, ele apresente alguma falha, algum defeito, qual o prazo que as pessoas normalmente têm, o que a lei estabelece com esse prazo de troca, e se a pessoa decidir fazer a manutenção, procurar uma autorizada e cobrar o reembolso, isso é possível também? Em nenhum momento se recomenda ao consumidor fazer o conserto por conta própria. Ele deve recorrer diretamente à empresa que o encaminhará a assistência técnica.
O consumidor ele tem um prazo decadencial de 30 dias em se tratando de produtos não duráveis, em geral alimentos, enfim, produtos perecíveis, de rápido consumo, e um período de 90 dias quando se trata de bens duráveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, veículos, enfim. Ótimo. E no caso de arrependimento, a pessoa vai na loja física, compra o produto e fala assim, não era bem o que eu queria. Tem algum tipo de amparo da lei para essa situação, para que ele possa trocar, devolver esse produto? Não, se o consumidor foi diretamente na loja física, efetuou uma compra, ele não tem como se valer do artigo 49 do CDC, o direito de arrependimento e o direito de reflexão. Essa faculdade é concedida ao consumidor que realiza a compra fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, por internet, a domicílio. De modo algum, a empresa é obrigada a amparar o consumidor quando a compra for realizada no estabelecimento comercial. Entendi. Em relação a esse arrependimento em compra não presencial, a pessoa, no caso da tentativa não, né? Busca pela troca, pela devolução, ela precisa se justificar, ela precisa apresentar os porquês, ou é um procedimento que é feito de forma mais objetiva, amparado pela lei? De modo algum, a pessoa necessita informar a razão porquê do seu arrependimento. É uma faculdade que a lei assegura ao consumidor, é o chamado prazo de reflexão, onde o consumidor vai aferir se aquilo que ele pretendia adquirir, se era realmente uma necessidade, se o produto realmente corresponde à expectativa dele ou não. Ele entendendo que não era bem aquilo, mesmo assim, não quero, me arrependi, vou me endividar, não quero. Simplesmente ele não precisa justificar a empresa, ele simplesmente diz que não quer, naquele prazo decadencial de 7 dias, devolve o produto, a mercadoria e será reembolsado. Esse amparo da lei, ele se restringe ao cenário nacional, ou se a pessoa adquirir no site internacional, ele também é contemplado por isso? Da mesma forma, a lei se aplica. Se a compra ele está no Brasil, a compra foi efetuada no Brasil, mas realizada fora do Brasil, o consumidor está amparado pela nossa lei local. Certo. E no caso da devolução, doutor? Eu quero fazer essa devolução do produto, não estou satisfeito ou me arrependi dentro desse prazo legal que eu tenho para isso. Quem é que é responsável pelo custeio do envio desse produto? Como a compra ela não chegou a ser, o contrato não chegou a ser efetivado em razão do arrependimento, a taxa ou a tarifa da devolução do frete há de ser bancado pela empresa, pelo fornecedor. O consumidor nada vai pagar pela devolução do produto. Então já está dentro do valor de custeio inicial e da devolução essa possibilidade de retorno, né, do que não o satisfez, né? Exatamente, porque o negócio ele não chegou a ser operado, ele não chegou a ser realizado. A compra foi desfeita em razão de arrependimento por parte do consumidor. Lembramos, nós estamos aqui ao vivo na Live Defensoria, falando sobre os direitos do consumidor, muito com base nesse período da Black Friday, período em que muitas promoções são anunciadas e que infelizmente nem todas são cumpridas, né, a rigor conforme a lei. Estamos com o Dr. Edivan de Carvalho Miranda, que atua aqui junto à Defensoria do Estado, Defensoria Pública do Estado de Tocantins, e vocês que têm interesse em mandar alguma dúvida, passou por alguma situação na qual se sentiu lesado, mande a sua pergunta para a gente, mande o seu relato e a gente, né, o doutor Edivan vai poder falar sobre esse assunto e às vezes ajudá-los, né, na resolução dessa problemática. E falando, né, nos espectadores que estão aqui acompanhando a gente, doutor Edivan, nós temos aqui o servidor Thiago Fernandes. Um abraço, Thiago, muito obrigado pela participação. E outros colegas aqui, o advogado Vinícius Tundella, o Victor Rocha, Valdineia da Silva, Cassiano Campos e Ana Paula Paiva. Todos são muito bem-vindos, obrigado. Mandem suas perguntas também, porque eu acho pouco provável que a pessoa, a gente vive no universo capital de compras, de trocas, então todo mundo passa por algum tipo de frustração, das menores ou das maiores, mas existe esse tipo de problemática. Nós estávamos até conversando anteriormente, doutor, falando sobre experiências pessoais. Eu apresento o relato que eu fiz uma compra pela internet, acessei o site de uma grande empresa de vendas, e nesse sentido eu me senti lesado porque por lá eles têm um detalhe que eu acho que os consumidores devem se atentar sobre a questão de quem é responsável pelo produto e pela distribuição do mesmo.
Eu fiz o pedido em maio desse ano, até hoje não o recebi e estou buscando, né, os meios legais para poder me resolver junto às empresas. Só que fala a questão da responsabilização nesse sentido, doutor, porque a grande empresa, ela alega em alguns momentos que ela não tem responsabilidade porque deixa evidente, entre aspas, porque é bem pequenininho ali, que a distribuição é do outro. O site que comporta esse padrão de venda, que acho que é chamado de marketplace, nós estávamos conversando, quando ele cede o nome dele para outras empresas venderem, ele tem responsabilidade também sobre o não cumprimento do contrato? Eventualmente, sim, Marcos, o site tem alguma responsabilidade. Antes de mais nada, é recomendável ao consumidor, e essa pergunta é muito pertinente, que o consumidor se atente a, quando for realizar compras, sobretudo através da internet, comprar exatamente de empresas conhecidas, de não comprar de empresas sem muita expressão no cenário nacional. Estar sempre atento lá na parte de cima, comprar, saber se o cadeado está fechado e nunca abrir, nunca tentar comprar através de e-mail que chega em sua caixa, enfim, ter todos os cuidados devidos e, sobretudo, para se resguardar mais ainda, comprar através também com a contratação do PagSeguro, porque em se tratando de eventual dissabor, o consumidor certamente terá garantido ali o reembolso do seu prejuízo. Então, uma garantia, né, de menor frustração, né? Isso, a gente recomenda sempre que o consumidor for efetuar alguma compra através da internet, né, através de algum site, contrate o PagSeguro, porque ele não vai, vamos dizer assim, ter nenhuma frustração, nenhum prejuízo material. Nesse caso, por exemplo, além de infringir uma lei do consumidor, um código que protege os consumidores, isso pode se estender para outras áreas de sanção para as empresas que não cumprem, porque gera frustração. Às vezes é um produto para tratamento de saúde que vai, né, colaborar com um procedimento qualquer. Isso pode se estender por outras ramificações jurídicas também, doutor? Sim, na esfera administrativa, a empresa eventualmente pode ser objeto de reclamação junto ao Defesa do Consumidor, por qual ela pode ser autuada, ela pode ser multada, uma multa pesada, às vezes até o valor da multa muito maior do que o valor daquele produto que o consumidor estava adquirindo, pretendendo adquirir. E também eventual ação na esfera civil, né, reparação por danos materiais e, quiçá, talvez danos morais, conforme o caso. Perfeito. Estamos aqui ao vivo falando dos direitos dos consumidores, né, diversos temas e situações, né, que podem ser trabalhadas. O defensor público Edivan de Carvalho Miranda, que atua na 13ª Defensoria, na área civil, e que contempla os consumidores também. Outra questão que a gente havia recebido no início da transmissão, doutor, fala sobre a questão das lojas físicas nesse período de Black Friday ou grandes liquidações, grandes promoções. Essas lojas, elas podem restringir a troca do produto vendido na Black Friday? Fala assim, o produto está à venda, mas não pode ser trocado, não tem o mesmo tipo de direito no período sem ser promocional? Ou todo tipo de direito ele é mantido independente da sazonalidade, né, de liquidação? A compra efetuada na loja física, nesse particular de não haver a política de troca, e a loja ela não é obrigada a fazer essa política de troca, ela tem que deixar bem claro para o consumidor. Às vezes a loja está tentando se ver livre ali de um velho estoque, né? Produtos avariados, seja móveis ou eletroeletrônicos. O consumidor, ao adquirir aquele produto, é direito dele de saber em que situação se encontra aquele produto. Mas, em geral, o consumidor que compra numa loja física não tem como, a empresa não é obrigada a efetuar eventual troca. Sim. Em relação aos produtos, o consumidor tem direito a acesso a um modelo ali para ele ver exatamente, porque alguns produtos ficam fechados em caixa, ele pode solicitar isso, né, para pegar, sentir, ver, às vezes até a qualidade do material. A funcionalidade. Né? Isso pode ser exigido. Exato, é direito do consumidor. Todo produto, em geral, quando você vai nas lojas, em geral, eletrônicos, eletroeletrônicos, celulares, enfim, eletrodomésticos, tem que estar ali fora da caixa um modelo para que o consumidor possa aferir, saber como funciona,
quais são as funcionalidades, se está funcionando a contento, é um direito do consumidor ter ali o produto exposto fora da caixa. E se não tiver no momento na loja, ele pode solicitar que abram algum para... Isso. Não seria um abuso, não seria um exagero, não? Não, é direito dele. Se a loja se negar, o consumidor também pode Acionar. acionar, refletir se deve ou não comprar no escuro, né? Ele pode, inclusive, apresentar uma reclamação junto ao PROCON que a loja está vendendo o produto sem mostrar ali ao usuário, ao consumidor, o produto fora da caixa. O senhor mencionou o PROCON, que é um grande parceiro, né, da Defensoria, nesse caso da garantia dos direitos do consumidor. Existe alguma situação em que pode-se evitar esse caminho, procurar dialogar com o gerente da loja ou algum tipo de proprietário de estabelecimento comercial para que evite a judicialização também, ou no caso do direito do consumidor, devido às suas nuances, é necessário que se procure a defensoria, se for o caso da pessoa que se enquadra dentro do perfil dos assistidos, ou procurar o PROCON, que está aberto a todos que têm algum tipo de problema? Como que o senhor verifica, assim, observa essa situação? Recomenda-se ao cidadão, de uma maneira geral, que procure esgotar toda a tentativa possível com a empresa, através do vendedor, do funcionário que lhe atendeu, através do gerente, se for o caso do dono, conforme o porte da empresa. E as empresas também têm que refletir e não fazer mau uso dos balcões do Estado, né, como a extensão da sua empresa, porque muitas vezes as empresas atendem não muito bem o usuário, o consumidor, e por vezes o consumidor ele vai vir no PROCON, vai vir na Defensoria Pública, vai utilizar o sistema de justiça para tentar resolver um problema que é a obrigação da empresa. Então a gente recomenda que o consumidor esgote toda a tentativa possível junto à empresa, administrativamente, resolver aquele problema antes de procurar a PROCON, antes de acionar a justiça. Muitas vezes o bom senso resolve, né? Certamente. Existe outra questão aqui, doutor, que é em relação a compras online, novamente. A pessoa que efetiva uma compra online, que não seja por via PagSeguro, como o senhor deu exemplo, ou cartão de crédito, que bem ou mal já tem um relacionamento com a agência bancária que dá uma garantia, mas sim uma compra feita por boleto. Caso tenha algum problema, como é que a pessoa chega a esse reembolso? Um ponto muito importante que você coloca através da forma de pagamento. É recomendável que o consumidor, ainda que o produto seja de um valor não muito expressivo, ele procure pagar através de cartão de crédito. Porque eventual desentendimento, eventual problema, ele pode cancelar a compra através da administradora do seu cartão. E uma vez ele pagando pelo boleto, ficará mais difícil para ele. Inclusive ele estará sujeito a uma fraude. Se ele comprou, vamos dizer assim, de uma empresa que aplicou um golpe ali, no caso, uma empresa sem procedência, ele fica, vamos dizer assim, refém, ele fica a ver navios com relação àquele valor gasto ali na compra daquele produto. Então a gente recomenda que se compre através de cartão de crédito, inclusive de forma parcelada, porque eventual desentendimento com o fornecedor, com a empresa, ele pode cancelar aquela operação através da administradora do cartão de crédito. Pelo boleto, então, fica mais difícil se mapear e chegar até o valor para ser buscado de volta, né? Isso pode ser até um dos artifícios dessas arapucas, armadilhas que eles criam, né? Porque a gente percebe que existem produtos que são anunciados com valor X para pagamentos parcelados, cartões de crédito, e um valor até substancialmente mais abaixo quando se trata de pagamento em boleto. Pode ser também um indício de, opa, calma lá, deixa eu ficar mais atento a isso? O consumidor tem que estar sempre atento, desconfiar, vamos dizer assim, de preços muito baixos, né? Bem abaixo da realidade do mercado. Procurar sempre saber qual a empresa, a procedência, fazer uso do Reclame Aqui para saber se aquela empresa é uma empresa idônea, se ela tem muitas reclamações fundamentadas de uma boa parte de consumidores. Enfim, ele tem que estar atento e se cercar de todos os cuidados possíveis. E é recomendável sempre contratar aquela compra com o seguro, porque uma vez contratada com o seguro, ele não terá prejuízo material algum. Certo. Estamos aqui falando ao vivo na live Defensoria com o Dr. Edivan de Carvalho Miranda, defensor público do Estado de Tocantins.
E chegamos aqui com novas participações. A colega daqui da Defensoria Pública, Charlita Guimarães. Obrigado, Charlita, pela participação. A servidora Gisele França, nossa colega lá da comunicação, que recentemente teve o Dan, que chegou lindo, saudável. Um beijo para vocês. Muito obrigado por estar nos prestigiando, Gisele. E o Dan também, certamente está aí do lado antenado aqui na gente. E o Renan Freitas também, aqui nosso servidor. E temos também a espectadora Lilian Tavares. Muito obrigado, Lilian. A gente está com o canal aberto para quem tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, com alguma necessidade, de orientação sobre que caminhos tomar para que tenha o seu direito enquanto consumidor garantido. Doutor Edivan, a gente tem algumas situações também em que a gente vai até uma loja física, existe um preço na estante ou em algum mostruário, você leva esse produto até o caixa e o valor que aparece no sistema é outro. Um valor maior. Aí às vezes vem o argumento do vendedor, esquecemos de trocar a etiqueta. Isso não vale, né? O que vale é o preço anunciado. Não vale. O que vale é o preço anunciado, é o preço que está na gôndola, é o preço que está no produto. Eventual valor a maior no caixa, ele deve se fazer valer do seu direito, exigir o preço que estava na gôndola, o preço que estava no produto. E eventual, vamos dizer assim, resistência por parte do fornecedor, do comércio, insistir e reclamar junto mais uma vez ao PROCON. Nesse caso não tem conversa, não dá para resolver. Isso é um direito. Mas é um direito, vamos dizer assim, universal do consumidor. As empresas em geral, elas praticam aquele preço que está no produto. Uma vez quando o consumidor exige o direito de pagar o valor que estava no produto ali na gôndola, a empresa em geral faculta esse direito. Certo. No caso dos comércios mais informais, existe algum tipo de amparo ao consumidor? Que são, às vezes, vendedores que têm o seu lugarzinho fixo ali na rua, os camelôs, que são tradicionalmente conhecidos como lugares com preços mais acessíveis. Nesse período, eles também aproveitam a maré de ofertas e tentam chamar mais o público. Existe amparo também para vendas que são tidas assim em estabelecimentos mais simples e, às vezes, até informais? A lei é a mesma, Marco, mas, infelizmente, existem comércios informais que não emitem nota fiscal. Então, o consumidor que adquirir, seja nesse momento forte do comércio, nesse período da Black Friday, ou em qualquer outro período, seja em qualquer momento, é direito do consumidor exigir sempre a nota fiscal. Se ele se sujeitar a comprar em algum estabelecimento informal, sem a nota fiscal, é um risco que ele corre. Aí ele terá dificuldade para provar de que comprou naquele estabelecimento. Como a gente já disse anteriormente, a nota fiscal é a prova daquela relação de consumo, daquele contrato estabelecido entre o consumidor e a empresa fornecedora do produto. E se a pessoa, assim, estou criando uma situação hipotética, pensando nas possibilidades, ela vai lá e faz um acordo verbal, ou faz um acordo manuscrito, ou um vídeo, uma foto comprovando que houve essa relação. Isso pode ajudá-lo a comprovar que houve essa troca comercial, estabelecimento de uma formalização de compra e venda, e com isso ele ter acesso ao direito na manutenção ou na troca de um produto defeituoso? Exatamente. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, é muito fácil você produzir prova. Você não tem nota fiscal, mas aí você envia uma mensagem para a empresa, para o comerciante, de que comprou aquele produto, tal dia, que apresentou o seguinte problema, né? E se ele se furtar de eventual responsabilidade, aquele diálogo é um indício de prova, né? Que o consumidor poderá se valer para eventual reparação, não só reclamação junto ao PROCON, mas eventual reparação na esfera judicial. Sim, juntar esses materiais todos, um vídeo, porque no arquivo ele mostra o dia de gravação, o horário de gravação, isso pode então, ele serve, né, como no mínimo um indício da verdade do dia. Indício de prova. Muitas vezes o consumidor ele liga para a empresa, é sempre importante ele saber o dia que ligou, o nome da empresa, do funcionário, né, o teor da reclamação, guardar sempre o número do protocolo. Então, aqueles extratos de ligações, ele pode também fazer print, né, e guardar como indício de prova para uma eventual demanda, se preciso for. Perfeito. Volto a repetir, estamos na Live Defensoria, trabalhando o tema Direitos do Consumidor, com um foco
voltado para Black Friday, que é esse período agora de grandes promoções, liquidações, que trazem maravilhas, mas também pode trazer tormentas devido a algumas armadilhas, né, que a gente percebe em sites, lojas físicas. Então a gente está aqui com a participação, doutor Edivan, do colega do senhor, o defensor público Rubens Marques Saraiva. Doutor Rubens Marques, muito obrigado pelo prestígio. O advogado, Arthur Moura, também. É importante esse canal, Defensoria, a OAB, né, os advogados, todos trabalham com leis e com garantia de direitos, então é muito bom tê-los aqui participando conosco. E o servidor Pedro Pires também está participando, né, nos prestigiando aqui nesse bate-papo. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, algum tipo de questão a ser esclarecida, quiser apresentar um relato mesmo assim, de alguma problemática, esse é o momento, né? Estamos aqui com uma pessoa que é especializada, expert na temática, então vai poder às vezes te dar um norte que está te faltando para resolver algum problema de compra, né? Você enquanto consumidor se sentindo lesado, e para que esse problema seja sanado, né, da melhor forma possível. Exatamente. Gostaria de encaminhar um abraço aí, enviar um abraço a todos e a todas que nos assistem, a todos os nominados aí por você, Marcos, colegas defensores, Rubens Marques, O Arthur Moura, o advogado, o Pedro Luiz, o servidor. Teve outra colega que você falou, a colega teve a Charlita, colega Charlita, a colega Charlita de Gurupi. Um abraço, doutora Charlita. Meu assessor Tiago Fernandes, abraço a todos os colegas advogados e demais pessoas que você nominou aí. Certo. A gente vai se encaminhando agora para o final dessa edição da Live Defensoria. Agora deixar a palavra com o doutor, com o defensor público Edivan de Carvalho Miranda. Pode mandar sua mensagem, doutor, se quiser reforçar a importância da própria instituição nessa garantia dos direitos e como as pessoas, né, podem proceder em caso de sentimento de lesão nesse período agora que as compras são tão efervescentes, né? Alertar o consumidor para esse momento. É inegável que o mercado e o consumo são faces de uma mesma moeda. É necessário salutar, todos somos consumidores, devemos consumir de forma refletida antes de adquirir qualquer produto, qualquer serviço, fazer uma reflexão para saber se aquilo que você pretende adquirir, se é fruto de um desejo ou se é uma necessidade, né? Se é uma necessidade, você deve adquirir. Se é fruto de um desejo, procurar saber se seu orçamento comporta. E toda a cautela, toda a atenção devida nesse momento do comércio forte, para que o consumidor não venha, em vez de momento ali de alegria, de felicidade com a aquisição de um determinado produto ou serviço, não tenha uma frustração de um problema. A gente alerta sempre que o consumidor deve fazer uma lista, se for o caso, né, do que a pessoa está realmente precisando, que produto a pessoa está precisando, e não comprar de forma refletida por estar mais barato. Procurar comprar aquilo exatamente que está precisando. Muitas vezes a pessoa compra, às vezes roupa, calçados, principalmente mulheres, enfim, compra muitos calçados, né? E às vezes pouco usa ou às vezes nem usa, né? Só pelo fato de estar barato, estar na promoção. Evitar o impulso, então, né? Por mais que seja tentador, racionalizar um momento de compra. Saber comprar exatamente aquilo que é necessário. Porque a compra irrefletida, a pessoa que tem o hábito de comprar, ela pode, inclusive, chegar numa situação que a gente chama de endividamento, né? E o endividamento tem um grau mais elevado que a gente chama de superendividamento, que inclusive pode desencadear numa desestrutura familiar, separação, divórcio, por falta de administração financeira. Infelizmente, na grade curricular brasileira não existe uma disciplina chamada educação financeira. Então as pessoas não foram orientadas de como lidar com o orçamento doméstico, né? E muitas vezes há situações de pessoas endividadas, super, hiper endividadas, que chegam a dar cabo à própria vida porque se acham assim sem saída. E a saída que encontra acabando com a própria vida, para se ver livre do problema e que é muito grave. Ótimo, agradeço a presença do senhor aqui, doutor Edivan. Agradeço a cada um de vocês que participou da nossa edição da Live Defensoria. O assunto abordado foi o direito do consumidor
né, com foco na Black Friday, que é um período de efervescência de liquidações, promoções. Esse material estará disponibilizado nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. A gente agradece, né, a presença de cada um e até uma próxima edição. Um abraço a todos e boas compras de forma refletida. Vamos ser responsáveis nesse Black Friday. Um abraço a todos. Um abraço.